Jesus, fazer uma pequena correção no vídeo, na parte que eu falo que a armadura de Davi não serviu para Davi, é a armadura de Saul que não serviu para ele. É porque o celular é muito simples e às vezes ele fica apagando, então eu fico preocupado de perder o vídeo e de perder a mensagem. Mas nada que mude o contexto, a revelação da palavra, que é dada pelo Espírito Santo, porque a Bíblia fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, é o Espírito Santo que faz a letra vivificar no coração daqueles que creem. Porque o novo nascimento não vem pela letra da palavra, mas vem pelo Espírito de Deus, fazendo ela se tornar viva, não somente no nosso exterior, mas sobretudo no nosso interior. A paz do Senhor Jesus, fiquem com Deus. Ninguém sabe de tudo, a respeito de tudo. Todos nós precisamos aprender e a conhecer um pouco mais de Deus. Ninguém sabe de tudo, a respeito de tudo, a respeito de alguém. Para a gente conhecer alguém, a gente deve conviver com essa pessoa e ouvir o que essa pessoa tem a dizer e sentir o que essa pessoa sente. A gente precisa participar das suas alegrias e participar das suas tristezas e saber como ela se comporta quando está triste ou quando está alegre, sabendo assim o que alegra e o que entristece essa pessoa. A Bíblia diz que ninguém conhece a Deus a não ser o Espírito de Deus. Então somente o Espírito Santo pode saber realmente o que Deus sente, o que Deus se alegra ou o que Deus se entristece. Até pessoas que são casadas e convivem há muito tempo juntas, elas vão percebendo, à medida do tempo, que ela não conhecia o outro. Até nós mesmos, em certas situações, percebemos que nós não nos conhecemos. Nós pensamos que vamos ter certos tipos de atitude em algum tipo de adversidade e nós acabamos tendo outro tipo de atitude. Pedro falou que estava disposto a ser preso por Cristo e até morto, se necessário. Mas antes do galo cantar, ele negou o Senhor Jesus. Quando eu entreguei minha vida a Cristo, eu sempre fui inspirado a estar evangelizando nas ruas, evangelizando nas casas. E nessa experiência, eu fui conhecendo as dúvidas das pessoas. Muitas, o Espírito Santo me revelava e eu respondia. Outras, eu não sabia responder. O que eu ia fazer? Eu ia estudar e meditar sobre aquele assunto, para poder responder àquela pessoa ou outra pessoa que eu encontrasse e tivesse as mesmas dúvidas. Então, quando eu estava em escola bíblica e o professor entrava em algum assunto, eu lembrava dessas experiências e lembrava dessas pessoas. E eu fazia perguntas a ele para que ele pudesse me responder e, ao mesmo tempo, responder à classe inteira. Para que quando alguém ali na classe se deparasse com essas pessoas na rua e no dia a dia, elas também pudessem tirar as dúvidas dessas pessoas. Mas, infelizmente, alguns irmãos, eles só ensinam dentro da congregação, na escola bíblica. Eles não têm essa experiência de rua, eles não têm essa experiência de fazer culto em casa de pessoas que não entregaram a vida ao Senhor Jesus Cristo. Eles não estão habituados a certos questionamentos. Como um professor uma vez me disse, que no tempo dele, o professor falava e os alunos só ficavam calados. Por quê? Porque não tinha aquela experiência, aquela base de sair nas ruas evangelizando as pessoas, conversando com as pessoas, dialogando com as pessoas. Porque para você pregar o evangelho na visão que eu estou falando, nessa experiência, tem que ter essa base. Porque você ouve a pessoa, a sua bagagem, a sua história de vida, porque ela crê em Deus, como ela crê em Deus, ou porque ela não crê em Deus, o que leva ela não a crer em Deus e as suas dúvidas íntimas. E você respondendo essas dúvidas íntimas dentro das Escrituras. Então o professor que ele está só preso dentro da escola bíblica
que ele só é professor dentro da escola bíblica, uma pessoa como eu, com aquilo que Deus me deu, ele fica perdido. Como ele fica perdido com outras pessoas lá fora, não sabendo responder. Então, quando eu estava ali na escola bíblica, era isso que eu queria passar tanto para o professor como para os demais alunos. Porque uma escola bíblica que não prepara as pessoas para o dia a dia, para um debate na faculdade, com um professor, com um colega de classe, ou um colega de trabalho, ou um colega de serviço, que não prepara as pessoas para o combate contra o mundo e o que está no mundo, essa escola dominical, sinto dizer, ela é insuficiente. Eu tive experiência, em um certo momento, que tinha uma irmã, ela estava no culto. E porque existe dons do Espírito Santo, que vem pelo Espírito de Deus, dons e talentos, e existe dons e talentos que são naturais do próprio nascimento, da cultura, da informação, da família, enfim. E existem dons espirituais por demônios. Na realidade, são todos muito parecidos, aparentemente, exteriormente. Mas no mundo espiritual, no interior, há diferença. E eu estava num culto de libertação e a dirigência era pelo pastor Mazinho. E tinha uma irmã que ela estava bem na minha frente. E ela ficava assim, ó, né? Como se tivesse cheia do poder, cheia do Espírito Santo. Quando eu olhei aquilo, eu percebi que era um espírito maligno. Mas como eu disse, eu só posso ter certeza a partir do momento que manifesta. Porque pode ser o Espírito Santo. E se a pessoa estiver tendo qualquer manifestação espiritual e for o Espírito Santo e você falar que é demônio, pode entrar na blasfêmia contra o Espírito Santo. Então muita cautela. Essas coisas não é para quem quer, é para quem Deus deu o dom. E eu falei, aí o pastor pregou e chamou as pessoas para orar lá na frente. E eu estava no meu coração, meu Deus, bem que o pastor Mazinho podia pedir para mim orar, que eu ia impor as mãos nessa irmã e esse espírito maligno ia cair por terra. Aí o pastor mas vem, irmão Wes, vem também para a gente orar aqui. E ali eu estou para receber oração. Eu não fui para orar por ela, eu fui para receber oração. Igual eu vou na escola bíblica, eu não vou para ensinar, irmão. Eu vou para aprender. Agora, se o Espírito Santo dá uma palavra, o professor está falando alguma coisa, e eu tenho uma bagagem, tenho uma experiência naquilo, e quero compartilhar com os alunos, por que eu não posso? Louvado é o nome do Senhor. Então eu fui para receber oração. Nesta, o pastor Mazinho falou assim, irmão Wes, ora aqui por ela aqui, ora aqui pelas pessoas, irmão Wes. Ah, tudo que eu queria. Quando eu botei a mão nela, ela pá, já caiu oprimida. Aí já expulsamos aquele espírito enganador. Quando ela já levantou meio sem graça. Porque ela achava que aquelas manifestações, botava a mão assim, ficava assim, né? Ela estava achando que aquilo era do Espírito Santo. Quem sabe ela se pensava até que uma pessoa estava cheia do Espírito Santo. Mas ela estava cheia do espírito do engano. E essas opressões malignas, não é todo mundo que o demônio está dentro. Às vezes ele está numa região celestial, de alguma área da vida daquela pessoa. Irmãos, e essas coisas não vêm por diploma. Essas coisas não vêm pela faculdade teológica. Não vêm por bacharel em teologia. Não vêm por doutorado em divindade. Essas coisas vêm pela soberania de Deus. Pelo desejo de Deus. É Deus que escolhe onde os membros vão estar. Não queira ser braço direito se Deus te colocou para ser braço esquerdo. Não queira ser olho se Deus te colocou como ouvido. Não queira ser ouvido se Deus te colocou como olho. Seja o membro que Deus quer que você seja e esteja no lugar onde Deus quer que você esteja. Isso é uma coisa íntima sua com Deus. Você tem que buscar tanto no Espírito, em oração, como você tem que buscar na meditação da palavra de Deus. Porque o dom de Deus, ele é perfeito. Quando nós recebemos o dom do Espírito, ele é perfeito. Mas nós mesmos não somos perfeitos. Nós precisamos nos aperfeiçoar para usar o dom com mais perfeição. E cabe os líderes da congregação, da igreja, da liberdade para que os dons do Espírito sejam manifestos. Não na visão de Roma, não na visão do mundo, mas na visão de Cristo.
Então, quando eu disse que estão fazendo da escola dominical ou a escola do mundo, tem que ter um diploma, tem que ter um doutorado. Para ter tal posição tem que ser parente de alguém, tem que ser amigo de alguém, tem que ter um currículo. Eu concordo que tem que ter um currículo, irmão, mas um currículo espiritual. Davi, quando foi lutar com Golias, muitos acharam que ele não tinha um currículo, que ele não tinha capacidade de lutar com Golias. Ele não tinha um currículo diante dos homens. Ele não fez um curso de guerreiro, como é que manejava a espada, como é que manejava o escudo. A armadura de Davi nem serviu para ele. Cada um tem sua armadura. A capa é de José, não dos irmãos dele. Mas ele tinha um currículo espiritual. Ele já tinha matado um urso e um leão. Deus já tinha dado vitória a ele diante de um urso e de um leão. Então tem muitas pessoas que ele não tem um currículo. Como Roma. Ele não tem um currículo conforme o mundo. Ele não tem um currículo material, visível aos olhos humanos. Mas tem um currículo espiritual, pelos olhos espirituais. Ele estava cego. Ele não conseguia enxergar mais. E Deus levantou alguém que não pudesse somente enxergar, mas ouvir a voz de Deus e obedecer. Porque a Bíblia ainda diz: mais importa obedecer do que sacrificar. Boa meditação das coisas do alto. Paz do Senhor Jesus. O salmista nos fala a este respeito, pois diz que quando Cristo voltou triunfalmente ao céu, depois da sua ressurreição e vitória sobre Satanás, concedeu generosos dons aos homens. Notem que diz que ele voltou ao céu. Isso significa que, primeiramente, ele desceu das alturas do céu, até bem embaixo, as regiões mais inferiores da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu de volta, a fim de que pudesse encher consigo mesmo, em toda parte, todas as coisas, desde as mais humildes até as mais importantes. Alguns de nós recebemos um talento especial como apóstolos. A outros ele concedeu o dom de serem capazes de pregar bem. Alguns têm a habilidade especial de ganhar pessoas para Cristo, ajudando-as a crer nele como seu Salvador. Outros ainda têm o dom de cuidar do povo de Deus, como um pastor faz com seu rebanho, e dirigi-lo e ensiná-lo nos caminhos de Deus. Por que é que ele nos dá estes talentos especiais para fazermos melhor determinadas coisas? É que o povo de Deus estará mais bem aparelhado para fazer uma obra melhor para ele, edificando a igreja, o corpo de Cristo, e elevando a uma condição de vigor e maturidade, até que finalmente todos creiamos do mesmo modo quanto à nossa salvação e ao nosso Salvador, o Filho de Deus, e todos nos tornemos amadurecidos no Senhor. Sim, cresceremos ao ponto de que Cristo ocupe completamente todo o nosso ser. Efésios capítulo 4, do versículo 8 em diante. A armadura de Saul não servia para Davi, porque Davi já estava com a armadura. Davi já estava revestido do Espírito do Senhor, de sabedoria e discernimento, e conselho e fortaleza, e conhecimento e temor do Senhor. Boa meditação das coisas do alto.